Domingo, 7 de julho. Verso para memorizar. Jesus lhes disse: Venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Marcos 1, verso 17. Siga-me. Ouça Marcos 1, 16 a 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Pergunta 1. Quem eram os homens que Jesus chamou para serem seus discípulos? E qual foi a reação deles? Marcos 1 não registra muitas palavras de Jesus. No entanto, Marcos 1, 17 apresenta suas palavras a 2 pescadores, Simão, que seria chamado de Pedro, e seu irmão André. Os 2 estavam parados na margem do mar da Galileia, lançando uma rede. Esses 2 homens estavam trabalhando na pescaria, mas Jesus tinha um propósito maior para a vida deles na obra de pescar pessoas para o reino de Deus. Em Marcos 1, 19 e 20, Tiago e João estavam em um barco com o pai e os empregados, consertando as redes. Jesus também queria transformá-los em pescadores de pessoas. Nesse processo, o mestre precisava consertar o coração deles. Lucas indica que Pedro também tinha um barco e que Tiago e João eram parceiros de Pedro e André. Possivelmente houvesse diferenças entre os 2 grupos de irmãos. Apesar dessas possíveis diferenças, Jesus chamou todos eles ao discipulado. O chamado de Jesus foi simples, direto e profético. Ele os chamou para segui-lo, isto é, para se tornarem seus discípulos. Jesus indicou que, se respondessem ao seu chamado, ele assumiria a tarefa de torná-los pescadores de gente. Simão, André, Tiago e João ouviram o chamado de Jesus e prontamente deixaram tudo para seguir o Mestre. Por que esses homens fizeram isso? O Evangelho de João apresenta mais detalhes a respeito do quadro. Aparentemente, os 2 irmãos eram seguidores de João Batista e ouviram a proclamação dele de que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, encontraram Jesus e passaram um tempo com ele perto do Rio Jordão. Consequentemente, a decisão deles de aceitar o chamado de Jesus para o ministério não foi uma brincadeira nem uma aventura, mas uma atitude muito bem pensada. Mas por que Marcos não apresentou mais detalhes? Provavelmente para enfatizar o poder de Jesus. Ele fez um chamado, pescadores dispostos responderam, e a vida deles, bem como o próprio mundo, nunca mais seriam os mesmos. O que você foi chamado a abandonar para seguir a Jesus? Pense nas implicações de sua resposta, especialmente se você não conseguir pensar em nada.